E aí galera, beleza? Professor Matheus Gomes, profissional de educação física, profissional de nutrição. Hoje nesse vídeo a ideia tá demonstrando mais uma variação de exercício para vocês aqui no banco Scott para trabalhar, para enfatizar mais essa região aqui do antebraço, mais especificamente aqui do braquiorradial, mas acaba também o bíceps braquial atuando como auxiliar, beleza? A variação de exercício que eu iria demonstrar para vocês hoje seria, no caso, uma rosca invertida com halteres, mas fazendo com uma isometria, digamos assim, alternada. Ou seja, a gente mantém aqui uma posição isométrica. O que seria isométrica? Você manter o músculo em contração, parado, né? Sem movimento, mas em contração. E aí, no caso, a ideia de ser alternado seria você descer um braço de cada vez. Que aí ele vai sair da isometria, vai alongar e depois vai fazer a contração novamente. E aí a gente vai alternar os braços que vai fazer isso. Então a gente mantém aqui um em isometria, desce o outro, sobe, deixa aqui em isometria, desce o outro, sobe. Então essa seria a variação que eu iria estar demonstrando para vocês, tá? Qual é o benefício, Matheus, de estar fazendo essa variação no banco Scott, de estar fazendo essa isometria? Qual que é a ideia? Tá? Então, qual que é a ideia? O benefício de fazer no banco Scott seria ele ajudar na estabilização do seu corpo, né? Ele deixar mais seu corpo estável, né? Quando a gente faz em pé, nosso corpo, digamos assim, fica mais livre, digamos assim, né? Que aí tem o risco da gente fazer uma gangorra, por mais que a gente não queira. Às vezes a gente acaba tendo uma gangorra, o braço também fica mais livre, enfim. Aqui não, aqui no aparelho no banco Scott, a gente tá com o corpo apoiado aqui, né? Então não tem, é difícil da gente estar movimentando, saindo da posição, né? E o braço está estável, ele está apoiado aqui no anteparo. Então isso acaba tornando o movimento mais estável, muito legal para quem quer dar uma enfatizada um pouco maior na musculatura, quem quer trabalhar, mas também para quem quer, para quem está iniciando, né? Na atividade física, no exercício físico, porque o banco ele facilita, digamos assim, a pessoa tá mantendo a postura ideal, tá? E a ideia de fazer essa isometria alternada é você aumentar o tempo sob tensão, tá? Ou seja, o tempo que o músculo vai ficar tensionado, contraído, trabalhando, tá? Então, Matheus, mas para eu fazer essa isometria alternada, eu tô sentindo que eu vou ter que diminuir o peso do exercício. Mas isso não é ruim? Não necessariamente. Por quê? No caso, você intensifica o treino de uma forma diferente. A intensificação no meio da musculação não é apenas aumentar a carga, tá? Tem outras formas de você intensificar o treino e uma delas é essa isometria alternada. Aumentar o tempo sob tensão, digamos assim, dificultar de uma forma diferente. Beleza? Então vamos lá. Então nesse vídeo eu vou estar demonstrando para vocês como ajustar o aparelho, como ajustar seu corpo, sobre amplitude de movimento, explicando melhor sobre essa isometria, né, que a gente vai fazer alternada, né, e um pouco ali sobre cadência. Se você está interessado, acompanhe esse vídeo até o final, que eu vou te dar todo o passo a passo para você fazer da forma correta, melhorar seus resultados e evitar lesões. Então, bora lá pro vídeo. Então, bora lá pro vídeo, galera. Ó, a primeira coisa que a gente precisa estar fazendo, a gente tá ajustando o aparelho para você, digamos assim, né? Primeira recomendação que a gente precisa prestar atenção é a gente conseguir apoiar o braço por completo aqui no anteparo do banco Scott, vindo desde a axila até a questão aqui do seu cotovelo, tá? Então, por exemplo, aqui a altura do banco para mim já está ideal, mas eu vou mostrar para vocês, se eu colocasse o banco muito lá embaixo, o que acaba acontecendo? Eu colocando o banco muito lá embaixo, eu consigo apoiar aqui o meu braço próximo à axila, mas aqui em relação próximo ao meu cotovelo acaba não estando livre, né? Eu não consigo apoiar. Então isso não está o ideal para minha estatura. Está muito baixo o banco para minha altura. E se eu colocasse o banco muito lá em cima, o que acaba acontecendo? Eu consigo apoiar só a região aqui do meu cotovelo, próximo ao cotovelo, mas a região aqui próxima à axila eu não consigo apoiar no banco. Então está muito alto para minha estatura. Então, para você adivinhar a altura do banco seria o ideal para você, você teria que realmente ir fazendo, digamos assim, uma tentativa de erro e acerto.
tá? Então, por exemplo, eu abaixei um pouquinho aqui, ó, eu sem querer já botei na altura certa, né? Porque eu nem vi aqui qual o pininho que tá, mas já tô conseguindo apoiar meu braço todo, desde aqui do cotovelo até próximo da axila, então tá legal. Depois que você descobrir, o meu é aqui no terceiro pininho, na terceira altura, é sempre legal você estar anotando ali no seu bloco de notas ou na sua ficha de treino, anotar ali para você não ter que toda hora tentar adivinhar qual que é a altura aqui do banco. Então deixa anotadinho para não esquecer. Depois com o tempo você vai decorar, né? Mas a princípio é legal anotar ali para não esquecer, beleza? Então o ajuste do aparelho é basicamente isso, tá? Sobre o ajuste do seu corpo, a ideia seria você colocar os dois pés no solo, tá? Evitar de ficar com o pé lá em cima, lá na frente, evitar de ficar com o pé dobrado lá atrás. Coloca os dois pés solado todo no chão ali, tá? Sentado aqui no banco, bem normal, e ó, mantendo a coluna reta, tá? Então, coluna reta, peitoral estufado, né? A ponto que você consiga apoiar todo o braço aqui no anteparo, tá? Porque às vezes muitas vezes a gente está com o corpo todo curvado e a gente nem está percebendo, né? Porque a gente hoje em dia, muita gente trabalhando no computador, às vezes a gente não fica numa postura muito legal, às vezes mexendo no telefone, então às vezes a gente tem uma tendência de ter uma postura não tão legal. E para melhorar isso, na academia vai servir até uma forma de você melhorar a postura, lembrar dessa postura ideal, que é sempre você manter a coluna reta e peitoral estufado. Beleza, pronto. E aí, o ajuste do tronco, eu falei, né? O olhar sempre na linha do horizonte, tudo certinho. Agora aqui a questão do braço, né? Eu já até comentei com vocês no início do vídeo que a ideia é você manter o braço todo apoiado aqui no anteparo do banco Scott. Mas a gente evitar o quê? O cotovelo ficar apontado lá para fora, o cotovelo não ficar na mesma linha dos ombros. Essa é uma outra recomendação, né? Então o cotovelo, o ideal seria você manter o cotovelo na mesma linha dos seus ombros, né? Então o cotovelo na mesma linha dos seus ombros e a mão também, quando você for fazer um movimento aqui, manter também na mesma linha dos seus ombros, né? Então evitar de ficar muito fechado, para não ficar forçando muito o punho, né? Então manter aqui a mão também na mesma linha dos seus ombros, tá? E o cotovelo também. Então evitar de deixar o cotovelo, que às vezes tem uma tendência do cotovelo ir lá para fora. Mas você força aqui de deixar o cotovelo na mesma linha dos seus ombros. E um ponto que eu sempre comento com vocês também é a questão do punho, tá? Então manter aqui a mão, o antebraço, tudo alinhado. Evitar de deixar punho torto lá para trás, evitar de deixar punho torto lá para frente, deixar o punho aqui, ó, sempre alinhado com o restante aqui, a mão sempre alinhada com o restante aqui do antebraço. Evitar de deixar torto para frente ou para trás, tá? Então o posicionamento do corpo é basicamente esse, tá? Agora falando aqui sobre a isometria, né? Já falei até bem ali no início do vídeo, mas só para a gente tá deixando bem explicado, bem detalhado ali, né? Que aí a amplitude do movimento, a ideia é você começar com os dois braços aqui em 90 graus, né? O que seria esse 90 graus, tá? A ideia seria, esse 90 graus é a ponta de um quadrado. É uma ponta em que o seu músculo vai estar digamos assim, numa tensão, digamos assim, máxima. Você vai estar segurando aqui, vai estar contraindo. Então até 90 graus, não precisa quase encostar a mão aqui na altura do ombro, tá? Então você deixa aqui em 90 graus e você estica o braço quase todo e depois você flexiona novamente. Estica o braço quase todo e depois você flexiona novamente, tá? Então por que quase todo? A ideia é você não esticar a articulação por completo, ficar batendo no limite da articulação para não prejudicar o seu cotovelo, tá? Então você estica ele quase todo, quando você vê que ele está quase esticando completamente, você já flexiona, não deixa ele esticar no limite, tá? Então você estica quase todo e flexiona, tá? Então essa é a questão da amplitude, né? E falando do movimento, né, que eu falei primeiro da amplitude para falar do movimento da isometria. Então a isometria seria você deixar o halter, o peso parado aqui para fazer um movimento, para fazer a posição isométrica em 90 graus, que é o início, digamos assim, do movimento, né? Digamos assim, o final, né, que vai estar numa fase de contração. Então você já começa aqui na fase de contração, você já deixa ele aqui contraído e aí depois você desce um braço e sobe ele novamente. Desce o outro braço e sobe novamente. Então desceu um,
sobe novamente. Não precisa subir, que nem eu comentei, não precisa subir demais, né? Até para não desencostar. Se você ficar subindo demais, tem uma tendência do seu cotovelo também desencostar aqui do banco Scott, mas a ideia é não deixar o seu cotovelo escapar, digamos assim, do banco Scott. Então aqui em 90 graus, e aí você desceu, trouxe, desceu o outro braço e trouxe. E um movimento, falando de cadência, né, de velocidade de movimento, um movimento controlado, né? Eu sempre gosto de comentar que é sempre você que vai controlar o peso, não o peso de controlar. Por quê? Eu estou comentando isso, que às vezes a gente tem uma tendência de fazer, digamos assim, muita força para subir, tal, forçando muito, tal, e na hora que vai descer, despenca com peso. Aí sobe com dificuldade, aí despenca com peso. E essa fase excêntrica é a fase que você vai alongar a musculatura, né? Sair da fase concêntrica e ir para excêntrica. No caso, é um momento em que você mais tem que segurar, né? Você frear o movimento acaba sendo melhor até para ter mais resultados de fortalecimento, né? Vários estudos mostram ali que quando a gente faz ali uma freagem, digamos assim, do peso, assim, né? Quando a gente vai freando aqui o peso, que o músculo é muito mais para, digamos assim, contrair, né? Ele contrai. Mas na hora de você segurar essa fase excêntrica aqui, de sair do ponto de contração para o ponto de alongamento, o músculo, digamos assim, entre aspas, sofre um pouquinho mais, tá? Então aí no caso, segurar nessa fase excêntrica, além de preservar a sua articulação, também pode te proporcionar mais resultados, tá? E pronto, é basicamente isso que eu queria estar demonstrando para vocês, explicando para vocês. Essa variação aqui geralmente dá uma queimação maior na musculatura, né? Por a gente movimentar, por a gente aumentar o tempo sob tensão, né? Então geralmente dá aquela queimação legal, ainda mais com peso um pouquinho mais alto. Aqui eu estou com peso demonstrativo para poder falar com vocês, explicar para vocês, né? Mas geralmente dá uma queimação legal, uma variação, né? Para a gente estar fazendo. Às vezes a gente pode até fazer um conjugado, por exemplo, você está aqui dando exemplo aqui para vocês, tá? A gente está fazendo aqui, que é o mais comum aqui, uma rosca direta com barra W, uma rosca direta com barra reta. A gente fez aqui, às vezes já deixa um joguinho de halter aqui, um parzinho de halter do lado, e você já faz um conjugado aqui, já traz esse aqui, já faz um pouco de antebraço também, que aí às vezes também pode ser uma ideia, né, para aproveitar melhor esse banco Scott. E variações de exercício é sempre legal para você sair daquilo que é muito... o seu corpo... É sempre bom ter uma variação, né, de estímulos na sua musculatura para ter um desenvolvimento legal. Às vezes ficar fazendo sempre a mesma coisa, acaba que o músculo entra numa acomodação, digamos assim. Se você está treinado para aquele treino, digamos assim, né? Você está acostumado com aquele treino, não tem por que seu corpo evoluir. Você sempre faz a mesma coisa, sempre a mesma carga, sempre a mesma repetição, sempre o mesmo descanso, sempre a mesma coisa por muito tempo. Às vezes o músculo no início tem até um certo efeito, depois ele dá uma acomodada, digamos assim. Então a ideia é ter variações de estímulos, dar uma variada ali para o seu corpo. Opa, isso aí eu não estou acostumado, o que é isso aí? Aí ele vai ter um trabalho de se acostumar com aquilo, né? Então tem aquele processo de adaptação. E depois que ele se adaptar, aí deve ser trocar o estímulo para ele se readaptar, e aí vai ficar nessa ali, para não deixar entrar num platô, digamos assim, beleza? Então essa foi mais uma variação de exercício para vocês. Se vocês curtiram, deixa aquele like, compartilha com seu amigo, com sua amiga, deixa um comentário, ficou alguma dúvida, tem alguma ideia construtiva aqui para trazer para o canal, deixa aqui um comentário e se inscreva no canal para acompanhar todos os vídeos. Professor Matheus Gomes, até o próximo vídeo. Fui!